Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Lucas capítulo 23. E nós já estamos chegando aos patamares, aos estágios finais da nossa reflexão no livro de Lucas, né? Já faz aí talvez uns 3 anos, mais ou menos, que nós estamos pregando o livro de Lucas inteiro, talvez até mais, né? E finalmente hoje nós vamos entrar pelo capítulo 24, que é o último capítulo do livro de Lucas. Mas não vai acabar hoje, porque ainda tem algumas partes que eu vou deixar para as mensagens seguintes. Então hoje eu quero me deter apenas no capítulo 23, do verso de número 50, e nós vamos ler até o capítulo 24, do verso de número 12. Você que veio aí percebeu que nós começamos o culto às 7h30 por uma razão óbvia, né? Então, não tivemos essa alegria com os brasileiros de ganhar a Copa, né? Mas faz parte do jogo. Então, Lucas 20, mas também a Argentina não ganhou. Então, brincadeira. Lucas capítulo 23, verso 50. Em diante. Diz assim a palavra do Senhor, nesse relato absolutamente maravilhoso do maior fato histórico da humanidade. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judeia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. E em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus, do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. E quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro.
Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Amém. Vamos orar ao Senhor Jesus. Eu quero orar pela vida do Fábio Ginel. É uma pessoa que passou pela nossa comunidade aqui, não está mais por aqui, mas ele está internado no estado grave na Santa Casa. Eu quero orar por ele e pelo consolo do coração da sua esposa Paula, né? Vamos orar por eles em nome do Senhor Jesus. Querido Pai e amado Deus, agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela Tua palavra que fala ao nosso coração, que transmite paz, alegria, conforto, consolo, que nos consola, que nos repreende, que nos indica o caminho, que nos mostra a Tua verdade, que nos mostra a Tua vontade, que, ó Deus, nos faz ficar limpos a partir daquilo que ouvimos e praticamos, que nos limpa em Cristo Jesus pelo Seu sangue. Obrigado pela Tua palavra que de alguma forma entra no nosso coração e faz a diferença na nossa vida. Graças te damos pela comunidade que se reúne hoje aqui neste lugar, com alegria no coração, para a gente desfrutar do momento juntos, para a gente participar da Santa Ceia, para a gente, ó Deus, te adorar em comunidade e estar na presença uns dos outros também, para a glória do Senhor. Peço a Tua mão sobre a vida do Fábio, naquele hospital, na circunstância em que ele está. O Senhor conhece, o Senhor sabe o que ele está passando, ó Pai. Senhor, pedimos pela vida dele, pedimos também pela vida da Paula, para que o Senhor console, conforte, fortaleça o coração dela nesse momento difícil. Ó Deus, pedimos a Tua bênção, no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Eu quero falar hoje sobre a ressurreição de Jesus e os seus efeitos. A ressurreição de Jesus e os seus efeitos. Eu estava vindo para cá e estava falando para a Carla que eu não tenho saudades de uma época na minha vida onde eu transitei por com algumas comunidades. E eu disse a ela, eu não tenho saudade desse tempo, porque hoje eu tenho uma visão da igreja, e Deus tem trabalhado ao meu coração essa visão, de tal forma que eu não troco por nada daquilo que eu já vivi. Porque de alguma forma, no meu passado, eu tinha uma consciência, que penso eu é a consciência geral do meio do povo evangélico, que é a consciência de que igreja tem uma dependência enorme e absoluta de cultos, principalmente do culto de domingo à noite. É uma consciência que eu tinha de que a minha espiritualidade estava entrelaçada àquilo que a gente chamava de templo, que era um salão, assim, um lugar de reuniões. Em alguns lugares muito grande, outros um pouco menores. Mas a minha espiritualidade e a minha consciência de igreja estava intrinsecamente entrelaçada nessa perspectiva de cultos semanais, de domingo à noite. Então, quando vinha para o culto, eu ficava naquela dependência absoluta do louvor, ser um louvor assim, de certa forma, chamativo, tocante, que de alguma forma trabalhasse o meu coração. Eu ficava na dependência do pregador da noite,
do pastor para que ele viesse trazer uma palavra que pudesse me animar, que pudesse me colocar para cima, que pudesse alimentar de alguma forma as minhas expectativas. Eu ficava na dependência de alguém que eu chamava de pastor, e que para mim tinha que ter um brilho diferente dos outros, que para mim tinha que ser alguém de destaque, que para mim tinha que ser alguém que tivesse, de alguma forma, num patamar superior ao meu, alguém que eu pudesse pelo menos pegar na orla dele, que pudesse levantar essa bandeira, sair por aí e dizer, olha, esse é o meu pastor. Em outras palavras, alguém que me levasse a reboque na espiritualidade. Eu vivia nessa consciência. Olha, eu frequento tal igreja, a gente está em tal templo, em tal rua, em tal lugar, em tal horário à noite, é ali, o meu pastor é fulano de tal. Isso, Jesus, de alguma forma, foi esmigalhando dentro de mim, foi esbagaçando na minha estrutura, foi jogando fora isso, para que eu pudesse compreender que igreja não tem nada a ver com isso. Quando eu estava vindo para cá, me invadiu um sentimento no meu coração, e antes de vir para cá também, enquanto estava em casa, invadiu um sentimento no meu coração, de que, poxa, como é gostoso estar aqui. Por quê? Não é por estar aqui, é porque nós somos um grupo que somos a igreja de Cristo em todos os dias da semana, em todos os lugares, e que já não dependemos mais desse momento e desse espaço físico para construir aquilo que chamamos de espiritualidade. Nós não dependemos mais deste lugar. Como é gostoso vir para cá e pensar, tem um monte de gente lá que já entendeu que não depende mais de mim a sua espiritualidade, que não estão a meu reboque. Como é gostoso entender que tem um monte de gente que está lá e que me considera como um comum igual a eles, e que a gente come do mesmo prato, que a gente conversa as mesmas conversas, que a gente abraça com o mesmo braço, que a gente compartilha das mesmas coisas, e que a gente se vê como um no outro, o outro no outro. Porque de alguma forma, por mais que isso possa ser desencantador para algumas pessoas, porque tem gente que não consegue se libertar disso. Tem gente que tem que ficar amarrado a um lugar que ele chama de igreja, que não é ele mesmo. Tem gente que tem que ficar amarrado a alguém que ele chama de pastor e que de alguma forma o representa nas instâncias, nas esferas espirituais. Tem que ficar a reboque de alguém que carrega a sua espiritualidade, que brilha por ele e que tem a bandeira dele, mas que não é ele, está lá e ele precisa estar preso a essas coisas. E quando ela começa a conviver com alguém que ela sabe ser o pastor dela, mas que se apresenta como um comum igual a ela, às vezes ela perde o encanto por isso. Eu conversava essa semana com o Rodrigo sobre essa realidade, e quando a gente estava conversando, ele disse assim, olha, eu disse, é importante que seja assim, porque eu cresci num ambiente em que o pastor era o pastor, e o resto era o resto, e a gente tinha aquela áurea de santidade no pastor. Ele estava, um pouquinho mais perto de Jesus do que eu, e eu então precisava daquela figura para me apegar, para me segurar, uma espécie de uma idolatria evangélica, e a gente tinha essa consciência toda. Eu digo, mas agora eu tenho uma outra visão da história, porque Jesus era um homem do povo, que andava no meio do povo, que dormia no meio do povo, que comia no meio do povo, que estava com o povo.
Eu tenho essa visão de que hoje o pastor é aquele que precisa estar no meio da comunidade, que precisa ser abraçado pela comunidade, que precisa abraçar a comunidade, que precisa brincar e ser brincado com a comunidade. Por quê? Porque todos nós, na realidade, somos simplesmente ovelhas. Alguém pode dizer, mas vai perder o encanto. Que perca o encanto, porque é necessário perder o encanto, já que o único encanto que vale a pena ter é o encanto que a gente tem pela pessoa de Jesus Cristo. Jesus é que tem que brilhar, não é o nome da minha igreja, não é o local onde a gente se reúne, não é o líder que está na frente. Quem tem que brilhar é Jesus. E para que Jesus brilhe, como diz João Batista, a gente precisa diminuir, convém que ele cresça e eu diminua, porque enquanto eu estiver grande, de alguma forma Jesus não vai brilhar, e os olhos das pessoas vão estar voltados para mim, e voltados para mim elas não vão conseguir chegar até Jesus, que é o único objetivo de toda a igreja. Então o objetivo seu é o mesmo objetivo meu, é olhar para Jesus, é contemplar Jesus, é se deleitar em Jesus, é amar Jesus, é estar com Jesus, é viver Jesus, é se apegar a Jesus, e com Jesus diluir esse Jesus no meio dos irmãos e viver em comunhão e amor com os irmãos. Isso é a igreja. Então, quando nós estamos na segunda-feira, para mim não acabou. Muitas vezes tinha acabado para mim na segunda-feira. Eu chegava na segunda-feira e falava, que pena que acabou, o domingo já foi o culto, domingo à noite, que é o ápice, é o momento mais importante, é o boom da história, o culto no domingo à noite. E na segunda-feira tudo volta ao normal, uma chatice só, parece final de Copa, acaba, cada um vai para sua casa e vai trabalhar na segunda-feira normalmente, e ninguém ficou nem um centavo mais rico, só os que jogaram na Copa mesmo, e aí a gente volta e é tudo a mesma coisa. Então vivi essa experiência de domingos e domingos, e o resto era tudo um abismo enorme, e que se colocava entre o domingo e outro domingo. E aí hoje eu consigo ter uma noção diferente, nem sei porque eu estou falando isso aqui, porque não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas tem tudo a ver, e eu já vou entrar no que eu quero falar. Mas na realidade, quando eu vivia isso, não percebia a dimensão da igreja, porque a igreja jamais foi de domingo à noite, nem de quarta-feira no grupo familiar, nem de terça. A igreja somos nós, nas nossas atividades diárias. O negócio do domingo à noite, ou da terça-feira à noite, ou da quarta-feira, quando você se reúne, ou da quinta, quando você se reúne no seu grupo familiar, é só e somente uma reunião dos irmãos. E é muito gostoso a gente fazer essa reunião, mas na realidade isso não constitui a igreja. O que constitui a igreja é a minha vida, é a sua vida, que andamos todos os dias, em todos os momentos, para todos os lados, em todos os caminhos, a partir de Cristo. Então, em Cristo nós vivemos e com Cristo nós vivemos. E queremos espelhar e exalar o cheiro de Cristo em todas as nossas vivências. Isso é a igreja. Igreja não é se reunir no domingo à noite. O domingo à noite, ou a terça, ou qualquer outro dia da semana que a gente se reúna, é a reunião da igreja, que sou eu e é você. Então isso é libertador, de forma que eu já não direciono mais a minha espiritualidade para um dia, para um momento, para um tempo, mas ela está diluída em todo o meu ser, em todos os instantes que eu viver, em todos os lugares onde eu estiver, porque já não carrego mais o peso de um nome denominacional. Eu sou Igreja Reviver. Já não carrego mais esse besterol, esse absurdo, essa deturpação da verdade. Eu já não tenho mais isso comigo. Está o nome lá e vai continuar o nome lá, simplesmente por uma questão de organização política, social, dentro da cultura da sociedade, mas isso já não tem significado algum para mim, porque o que importa é Jesus Cristo está na minha vida, está na sua vida, nós somos a igreja. Nós somos. E aí eu começo a pensar na ressurreição. Porque é um privilégio nós falarmos da ressurreição.
A ressurreição é o evento marcante, é o evento excepcional. E é o mais marcante de toda a história da humanidade, a ressurreição de Jesus. De todos os eventos relatados nas Escrituras, este evento, a ressurreição, tem uma dimensão que excede em muito todo o resto. E é interessante porque a ressurreição em si, vejam isso, não sei se vocês notaram isso no texto, mas a ressurreição em si, ela não é retratada de forma detalhada no texto. Aliás, a gente nem sabe exatamente como foi a ressurreição, porque o que a gente tem no texto tem um antes, que é o corpo de Jesus sendo sepultado por José de Arimateia, que é um admirador secreto, que é um discípulo meio oculto, que só aparece no final da história, como alguém que entra no epílogo, no ponto final, na cena final da história e depois desaparece. Então você tem o corpo de Jesus sendo sepultado por José de Arimateia, e depois, já no primeiro dia da semana, quando as mulheres vão ao sepulcro, levando as especiarias aromáticas, os perfumes, para embalsamar o corpo, elas já não encontram mais o corpo, porque ele já tinha ressuscitado. É isso que o texto diz. Diz um antes, um depois, mas não diz como é que foi a ressurreição. Não detalha a ressurreição. Então, o evento em si da ressurreição não é retratado no texto. Você tem o antes e você tem o depois da ressurreição. Mas isso nos vai chamar a atenção justamente para o ponto central da questão. E é o que vamos pensar aqui. Pois é o fato de que na ressurreição de Jesus há rupturas e recomeços. A ressurreição em si não está sendo dita. O que está se falando é dos antes e dos depois. Na ressurreição de Jesus há rupturas e recomeços. Ou seja, a ressurreição de Jesus é o maior evento da história já relatado, traz consigo coisas importantíssimas, mas que se referem a rupturas e a consequentes começos ou recomeços essenciais para a vida cristã. Ou seja, há um passado que vai encontrar sua finalização, seu ponto final, no momento da ressurreição. E consequente vai se encontrar também uma nova realidade que é inaugurada a partir da ressurreição. Por que, irmãos? Porque na ressurreição de Cristo, a gente percebe a temporalidade dos sepulcros. Na ressurreição de Cristo, a gente pode perceber essa temporalidade dos sepulcros. É o sepulcro de José de Arimateia, que era novo, que aguardava ser a última palavra na existência de um ser humano. O sepulcro é o nosso último lugar de morada. Você pode comprar casa onde você quiser, você pode ter 10 casas onde você quiser, você pode mudar muitas vezes de casa se você quiser, mas o sepulcro é a sua última casa. Não tem como mudar dali, a não ser que alguém pegue você e jogue para algum lugar, mas que já não é mais você, só parte de você que já não compõe mais a sua pessoa. Então o sepulcro pensa-se ser a última parada, a última estada da existência humana. Mas essa realidade, que vinha sendo assim durante todos os milhares de tempos da existência humana, é rompida, e os sepulcros, as habitações eternas dos seus ocupantes, agora são temporalizados, ou seja, a sua utilidade se vai reduzir do perpétuo para o extremamente temporal, do sempre para 3 dias. O sepulcro, o único sepulcro que de alguma forma só serviu para 3 dias e para mais nada, é o sepulcro de Jesus em relação a Jesus. E isso me leva ao pensamento de que na ressurreição de Jesus, aquilo que era o fim, que é o sepulcro, a morte, se torna tão somente um interlúdio.
o que era o ponto final, se converte em uma vírgula. O que marcava o final de uma história se torna na ressurreição apenas uma vírgula para a continuidade dessa história. E isso, irmãos, vai nos chamar a atenção para a realidade de que a vida com Deus é vivenciada nas dimensões que não se circunscrevem só às realidades presentes, mas ela tem dimensões que extrapolam essas experiências presentes. Esta é a realidade. A vida com Jesus não se circunscreve àquilo que você vivencia simplesmente hoje. Ela extrapola essas realidades. Isso também vai nos chamar a consciência de que a nossa vida não se finda aqui, mas aquilo que nós plantamos aqui na nossa existência, na nossa vivência terrena, ela vai se levantar um dia potencializado de alguma forma. Seja ela potencializado na vida, seja ela potencializado na morte. Ou seja, aquilo que Cristo foi e viveu durante toda a sua vida, foi plantado no dia da sua morte, mas ele veio a brotar e a ressurgir potencializado no dia da sua ressurreição. A ressurreição tem essa característica, tem essa perspectiva de tornar os sepulcros da vida muito temporais, só apenas um mero campo de semeadura. Então, aquilo que eu sou hoje na minha vida e aquilo que eu faço na minha vida tem repercussões eternas. Isso é muito claro no aspecto da ressurreição. Porque se aquilo que eu fosse, ou que você fosse, ou fizéssemos na nossa vida, a partir da morte cessasse e acabou e não tivesse mais vida, então não havia continuidade nesse aspecto. Não havendo continuidade nesse aspecto, tanto faz ou tanto fez o que a gente fez. E talvez essa seja a prerrogativa mais escapista do pensamento ateísta. Ou seja, aqueles que querem dizer, não existe vida após morte, não existe Deus, não existe nada que não seja ao material que nós vemos, sentimos, tocamos e vivenciamos. Não existe nada fora disso. Talvez é uma tentativa de escapar da responsabilidade de plantar alguma coisa aqui para colher depois. Então, o que você fez ou deixou de fazer, não importa, porque no momento da sua morte tudo se desfaz do pó e você não volta nem para saber o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Mas não é isso que a ressurreição diz. A ressurreição diz assim, olha, presta muita atenção naquilo que você vive ou faz hoje, porque aquilo que você vive ou faz hoje, quando você morrer, vai ser uma semente que vai cair no chão e depois ela vai ressurgir potencializada. Se aquilo que você viveu ou fez hoje está cheio da graça, do amor, da alegria de Cristo, então você vai ressuscitar num corpo perfeito, glorioso, maravilhoso, gostoso, igual o corpo de Cristo, e você vai viver na glória com o Senhor. Agora, se aquilo que você fez durante toda a sua vida não teve nada a ver com Jesus, todas aquelas realidades que você fez vão ser também plantadas no dia que você morrer. E quando você ressuscitar, vai ser para receber potencializado toda aquela realidade que você se tornou. Então, se era para você se tornar alguma coisa boa, e se você tivesse feito algo bom para se tornar alguma coisa boa, nesse processo inverso, você fazendo a coisa ruim vai se tornar o pior dos piores, ou seja, vai ressuscitar com o corpo para ser penalizado por toda a eternidade. A morte nada mais é, irmãos, do que a semeadura do nosso corpo. É isso que Paulo diz, semeia-se em corpo corruptível, colhe-se em corpo incorruptível. Ou seja, aquilo que nós vivenciamos hoje é como se nós estivéssemos semeando. E quando a gente morre, o nosso corpo vai ser semeado na terra para que depois a gente possa ressuscitar. Quer seja para receber o bem, quer seja para receber o mal que tivermos feito. É isso que a Bíblia diz.
Então, quando Jesus ressuscita, Ele está nos trazendo uma consciência que era muito diferente das outras ressurreições. Por exemplo, quando Ele ressuscitou Lázaro, a ressurreição de Lázaro tem um efeito temporário, porque Lázaro, depois de um tempo, não sabemos quanto, voltou a morrer novamente. Lázaro não está vivo até hoje, né? Então, qualquer outro que tenha passado pela ressurreição, voltaram a morrer novamente. Então, essas ressurreições diferem em absoluto da ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição de Jesus é a ressurreição final. É o ressurgimento daquilo que foi semeado durante a vida, a qual todos nós um dia vamos passar. Aqueles que já morreram e aqueles que estão vivos que um dia vão morrer, todos nós vamos passar por esse momento. Ou seja, na ressurreição a gente vai receber e vai colher tudo aquilo que nós tivermos feito, potencializado, seja para o bem, seja para o mal. Então, quando Jesus morre e quando Jesus ressuscita, Ele está dizendo que os sepulcros estão com os dias contados na existência humana. Os sepulcros estão com os dias contados. Ou seja, a nossa realidade que passa pela morte, está com os dias contados. Todos nós vamos ressuscitar um dia. Todos nós. Vocês estão comigo, amém? Pode deixar ele dormir, descansar no banco. Deixa ele dormir. Então, os sepulcros estão com os dias contados. É a temporalidade dos sepulcros da vida. Essa é a realidade. Essa é a realidade da ressurreição. Aquilo que era para ser perpétuo se torna transitório. E aquilo que nós semeamos em vida se potencializa como um pão, que você pega uma massa e joga o fermento, e aquela massa disforme vai criar toda uma realidade potencializada, vai crescer para se transformar num belo pão. Esse pão vai acontecer comigo e com você. O fermento é a nossa vida. A nossa vida está sendo semeada e nós vamos, depois da morte, ressurgir potencializadamente naquilo que fizermos, ou para o positivo, ou para o negativo, ou para o bem, ou para o mal. A temporalidade dos sepulcros traz a ideia de que as coisas não se findam, elas continuam. Por outro lado, a ressurreição de Jesus, além da temporalidade dos sepulcros, ela também fala da relativização das tarefas. É o caso, por exemplo, que passaram aquelas mulheres na vida, quando perceberam que Jesus estava morto e foi enterrado, foi colocado no sepulcro. Então, essas mulheres saíram dali e correram para trabalhar, para ter uma atividade, para fazer uma tarefa. Que tarefa? Elas foram preparar o quê? Perfumes e especiarias para ungir o cadáver, sem saber que quando chegassem lá, o cadáver já não era mais cadáver, era um corpo vivo. Ou seja, elas trabalharam, elas fizeram tarefas que eram absolutamente inúteis. Tudo por quê? Tudo porque elas não se lembravam de que Jesus disse que iria ressuscitar ao terceiro dia, e precisou 2 anjos aparecer com roupas reluzentes diante delas e trazer a memória e relembrar. Vocês não estão lembrando? Vocês estão fazendo o quê aqui na sepultura? Não, nós viemos aqui para ungir o cadáver. Que cadáver? Não, o cadáver que estava aqui, vocês não estão lembrando que ele falou para vocês que ele ia ressuscitar ao terceiro dia? Hoje o culto não é aqui, vocês vieram fazer o quê? Está errada a coisa. Mas, é verdade, bem que ele falou ao terceiro, perdemos tempo. A ressurreição é isso, ela relativiza tarefas, ou seja, tem muita coisa que a gente faz hoje em dia, que se observado da ótica da ressurreição, não tem sentido algum fazer.
Tem gente correndo atrás de um monte de coisa durante o dia, que se você olhar da ótica da ressurreição de Jesus, é perda de tempo. São pessoas correndo atrás de realizar tarefas e mais tarefas, e parece que a nossa sociedade, irmãos, ela foi feita uma lavagem cerebral na consciência das pessoas, a partir do meio cultural tão grande, que as pessoas têm o prazer de dizer assim: e aí, como é que você está? Estou na luta, na correria, na pancada, estou aí, estou me batendo, estou fazendo, estou correndo para lá e para cá. E a gente fala isso, eu falo também isso. E aí, como é que você está? Estou na correria, está duro, estou na correria. Eu falo também isso, só que às vezes a gente fala isso com a consciência de que a vida é isso mesmo, que a gente tem que viver na correria e correr para onde? Para quê? E a gente sempre tem isso como sendo a consciência maior da nossa vida, o objetivo maior da nossa vida. A gente tem que viver fazendo tarefas e tarefas e tarefas. É a consciência escrava. Aliás, no Brasil, que nós tivemos na origem uma fortíssima escravidão, a cultura escrava continua na mente das pessoas. O que é? Na cultura escrava, por exemplo, estudar é ócio, é não fazer nada. A gente mesmo responde: aí, o que você está fazendo? Não estou fazendo nada, estou estudando. Ah, não está fazendo nada então, né? Verdade. Agora, se você estiver trabalhando, o que é trabalhar? Trabalhar é mão na massa, é pauleira, é correria, essa é a cultura escrava. Ah, então não está certo. Mas quem está estudando não está fazendo nada. Orar é não fazer nada na cultura escrava. Né? Dizia já um pastor que um jovem chegou na casa dele, bateu palma e disse: ô pastor, o senhor está ocupado? Ele disse: estou orando. Já que o senhor não está fazendo nada, então vamos orar e não fazer nada. Na cultura escrava. Porque a gente se encheu desse ativismo insano e que a gente se basta nesse mesmo ativismo, porque a gente acha que a gente precisa continuar vivendo nessa atividade em cima de atividades e tarefas em cima de tarefas, quando na realidade, na ótica da ressurreição, tem uma porção de tarefas que a gente faz que são como preparar bálsamo para defunto que já não é mais defunto. Uma série de tarefas que a gente faz que não deveriam ser feitas na ótica da ressurreição. Já não tem mais razão de existir. É porque a gente esquece da palavra. Como elas esqueceram da palavra de Jesus: eu vou ressuscitar o terceiro dia, e foram trabalhar, fazer um monte de perfume para levar lá no terceiro dia, a gente também esquece da palavra e se enche de tarefas. Essa é a realidade. E aí, por último, para não segurar vocês muito tempo, que a gente vai ter a Santa Ceia, por último, além de temporalizar esses sepulcros, além de relativizar as tarefas, essa ressurreição de Jesus também fala da cessação de mandamentos. Isso é difícil receber. A cessação de mandamentos. O texto diz que elas descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Mas é claro, enquanto Jesus está morto, os mandamentos ainda estão em vigor, porque não se levantou uma nova vida para uma nova realidade de vida. Mas agora, na ressurreição, a realidade da graça toma conta, e tudo aquilo que era da lei, o que a lei não podia fazer, que era constituir uma nova criatura, agora na graça se concretiza a ressurreição. Já na ressurreição, não se tem mais o descansar no sábado, o mandamento, guardar o mandamento, os 10 mandamentos de Deus. Não se tem mais isso. Por quê? Porque agora já não se tem mais um descanso num dia. Jesus é o nosso descanso. É entrar no sábado, é entrar em Cristo, que é o nosso Senhor. Onde ao mesmo tempo nós trabalhamos e descansamos, porque enquanto eu trabalho, eu descanso na salvação do Senhor Jesus. Então, as dimensões vazias de limitações, de dias e de espaço de tempo, se abrem nessa nova realidade para uma vivência da celebração da vida todos os dias. É por isso que não tem mais culto de domingo à noite, tem culto todos os dias da minha vida.
Já não há mais mandamentos limitadores para mim. É difícil viver isso, irmãos, porque a maioria das pessoas precisam de uma tutela. A maioria das pessoas não estão maduras, elas precisam de uma cartilha que diga, faça isso, não faça aquilo, dê um passo para a esquerda, um para a direita. A maioria das pessoas precisa dessa infantilização da fé, que é a tentativa de colocar cabresto nos outros, que dizer, se fizer isso está excluído da igreja, se fizer daquilo está excluído do povo, não pode isso. A maioria das pessoas precisam desse monte de balizas. Irmãos, balizas nós utilizamos quando estamos aprendendo no carro da autoescola. Depois, a baliza é a vida. A baliza é o poste que está no meio da rua, que muitas vezes você nem sabe que está. A baliza é o cachorro que passa num trânsito de repente. Ou seja, a partir do momento que você está em Cristo, requer de mim e de você uma maturidade, um saber andar e transitar por todos os espaços e todas as vias, com uma consciência madura, sem precisar que alguém fique colocando regra. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer o outro. A igreja evangélica, de uma forma geral, está absolutamente infantilizada nesse tipo de coisas, de pode, não pode, faço, não faço. Não, em Cristo Jesus há liberdade da graça, mas aquele que é nascido de novo, sabe como andar e por onde andar, pela graça de Deus. Então é difícil, irmãos, é muito difícil as pessoas perderem essa consciência da estrutura religiosa, da necessidade do templo, da necessidade do dia, do mês sagrado. É muito difícil as pessoas perderem essa consciência, e quando elas acabam tentando abrir um pouquinho para essa consciência, elas não aparecem mais na reunião dos domingos ou das terças ou daquilo. Por que não? Porque agora eu estou na liberalidade. Não entendeu nada. Quem está em Cristo Jesus está cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo é uma igreja de Cristo ambulante e se vê como igreja, não só no domingo à noite, se vê como igreja todos os dias da sua vida. E se vendo como igreja, tem o prazer de estar nas reuniões dos irmãos, porque a gente faz a reunião dos irmãos. Isso aqui é uma reunião apenas dos irmãos que são a igreja de Cristo Jesus. A igreja sou eu e você. É impossível acabar com a igreja, porque teria que acabar com toda a humanidade salva por Jesus Cristo. A igreja sou eu e é você, e essa responsabilidade é tão grande que muita gente não suporta. Se não tiver um nome, se não tiver uma placa, se não tiver uma estrutura, se não tiver um negócio, se não tiver um lugar para chamar de meu, se não tiver um tempo para chamar de meu ali, aquilo não faz sentido para as pessoas. Na realidade, irmãos, nós estamos buscando uma dimensão, um patamar muito maior de espiritualidade. Nós estamos buscando vivenciar a graça e o evangelho de Cristo em dimensões muito mais profundas do que isso. Isso é a infantilização da fé. Nós temos que ter essa consciência de que você é a igreja de Cristo. Onde é que você está? Não importa o nome da tua denominação, isso não vale para nada. O que importa, não importa se o teu pastor é careca ou cabeludo, se tem brilho, se não tem brilho, o que importa é se Jesus Cristo está com você e você está levando o evangelho com a sua vida onde você estiver. Isso é a igreja. A reunião de domingo à noite, ou de terça, ou de quarta, ou de quinta à noite, é só uma reunião do povo de Deus, que já é a igreja de Cristo Jesus. E nós não dependemos disso para ser igreja, nós somos igreja, e por isso nos reunimos. Porque amamos estar na vivência e na convivência uns dos outros, recebendo instrução da palavra e aplicando no dia a dia. Mas já somos igreja. Essa realidade madura, essa consciência madura, precisa entrar no nosso coração. Já não há mais mandamentos limitadores. Olha, não vou porque eu tinha que fazer, eu tinha que ir lá ungir o corpo, né? 3 dias depois já deve estar com cheiro mal. Eu tinha que ir lá, mas é sábado, eu não posso ir. E aquela consciência toda do mandamento que ainda estava, porque precisava guardar os 10 mandamentos. Mas eu e você não temos que guardar 10 mandamentos. Aliás, se guardássemos um dos mandamentos, teríamos que guardar não só os 10, mas toda a lei, porque Paulo e as Escrituras nunca fizeram diferença entre 10 mandamentos e toda a lei.
Toda a lei estava embutida nos 10 mandamentos e os 10 mandamentos disseminados em toda a lei. Ou seja, os 10 mandamentos era apenas uma representatividade. Era como pegar um pedacinho de pão e dizer, esse pedacinho de pão representa todo o pão. E para que vocês conheçam que existe todo o pão, então eu vou cristalizar esse pedacinho de pão para ele não estragar. Fizeram os 10 mandamentos numa tábua de pedra para dizer, está aqui, isso aqui é perpétuo, mas isso é apenas uma amostragem, é uma representatividade de toda a lei. Então o povo judeu tinha que viver a partir da lei. Eles tinham que viver naquela consciência de faça, não faça. Se matar, morre. Se blasfemar, está apedrejado. Eles tinham que viver nessa consciência. Por quê? Porque eles estavam engatinhando. Deus estava num processo pedagógico, começando a ensinar eles sobre a necessidade de dependência de Deus e de santidade. Mas quando veio Jesus Cristo, a Bíblia diz que tudo foi resumido em Cristo. E que Cristo é o ponto máximo, é o ápice de toda a história. E que Cristo reuniu em si toda a realidade de tudo aquilo que se tinha vivido em todo o Antigo Testamento, estava reunido em Cristo. Então, quando veio em Cristo, eles receberam o diploma. A humanidade recebeu o diploma. Agora vocês estão maduros em Cristo. Já não precisam mais andar a partir de balizas. Agora, a vida é a sua vida cristã. Isso que é difícil. Porque é muito mais fácil viver na infantilização. É muito mais fácil alguém ter que dizer para mim que hora que eu vou comer, que hora que eu vou levantar, que hora que eu vou fazer exercício físico, que hora que eu vou dormir. Muito mais difícil eu poder levantar a hora que eu quero, porque aí isso exige de mim responsabilidade para com o meu tempo. Muito mais difícil é eu poder comer o que eu quero, porque aí isso vai exigir de mim uma consciência dos alimentos que eu coloco para dentro da minha vida. Muito mais difícil é eu poder, de alguma forma, precisar lidar com essa liberdade. Por quê? Porque isso exige de mim uma consciência madura das realidades que eu tenho. Eu tenho que saber, ninguém vai falar para mim, você tem que virar à esquerda agora, tem que virar à direita. Está aí o mundo, vira para onde você quiser. Isso exige senso de direção para mim, para não ficar perdido na vida. Então a liberdade é aquilo que Cristo veio conquistar para mim e para você. Para que você seja livre, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque Deus não quer filhos autômatos, Deus não quer robô, nenhum de nós precisa ser guiado por mandamentos. Cristo não quer robô, Cristo quer cristãos que se pareçam com Ele. Essa é a realidade. Não tem regra, se vier em 10 cultos, receber uma estrelinha e aí agora pode cantar no louvor. Se não vier em 10 cultos, aí não tem regra, irmãos. O que tem é a vida. Está aqui, quer tocar, vem tocar. Está precisando de gente para tocar, está precisando de gente para cantar, está precisando de gente para dar aula para as crianças. Quem quer? Está liberado para quem quiser. Mas tem uma coisa, aquilo que você planta, quando você morre, você vai ressuscitar. E você vai ressuscitar na potencialidade daquilo que você plantou. Com certeza. Amém, irmãos? A ressurreição de Cristo é isso. Mas para viver na graça não é fácil, porque é mais fácil acreditar que as coisas devem permanecer como sempre foram, ou seja, os corpos dentro dos sepulcros. Os perfumistas preparados no seu trabalho para embalsamar os corpos. É mais fácil acreditar que as leis estão ali e precisam e devem ser cumpridas para indicar aquilo que se deve fazer e aquilo que não se deve fazer. Mas essa noite eu convido vocês para uma dimensão diferente, uma dimensão de ressurreição. Uma dimensão em que os sepulcros não são perpétuos, não são os pontos finais, eles são apenas as vírgulas da nossa vida. Há continuidade nas coisas, há continuidade no meu ser, na minha essência. Aquilo que sou, ressuscitarei potencializado. Não pensem em vocês que quando você morre, então passa por um estágio de purificação. Morreu, né? Morreu podre, né? Espiritualmente falando. Aí passa por aí Deus dá um banho de arruda lá no céu, e aí passou, ressuscitou santo. Não acontece isso. Você ressuscita potencializado aquilo que você morreu. Se você morrer na graça em Cristo Jesus e cheio do Espírito Santo, você vai ressuscitar cheio da graça, do gozo, do poder de Deus para viver para todo sempre.
Mas se for o contrário, morrer cheio de avareza, de raiva, de inveja, de malícia, de discórdia, de divisão, vai ressuscitar potencializado toda essa desgraça. Não tem como fugir disso. Há continuidade nas coisas, aquilo que se planta hoje se colhe amanhã na ressurreição. É isso que aconteceu com Jesus. E é por isso que quando Jesus ressuscita, as pessoas não acreditam. Porque vem um corpo absolutamente poderoso. Porque ele plantou tudo aquilo na sua vida. Mas as tarefas são relativizadas. O que se tem hoje como tarefa precisa sim levar em conta as palavras de Jesus para não ser inútil. Então aquilo que eu faço e aquilo que você faz tem que levar em conta o que foi dito lá na cruz por Jesus. E o que foi dito enquanto Jesus estava aqui na terra. Tem que levar, porque se não levar em conta, nós vamos chegar no terceiro dia, bater palma lá no caixão e já não vamos encontrar ninguém lá, porque nós esquecemos que ele falou que ia ressuscitar. Não adianta trabalhar inútil. Porque o que o mandamento limitou, a graça ampliou na vida. E isso pode ser desacreditado por muitos e desconsiderado por muitos, como a ressurreição de Jesus. Mas na realidade, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E agora, onde eu estiver, onde vocês estiverem, eu estou com vocês. Nesse Jesus. E Paulo entendeu isso. Ele disse: o meu espírito está solto, meu corpo está preso nessa cadeia enferrujada, mas eu estou com vocês aí onde vocês estão, porque meu espírito está solto. Nós estamos juntos. Eu gosto de uma frase que a gente brinca sempre, eu e o pessoal aqui: estamos juntos. Estamos juntos. Não é só de boca para fora, estamos juntos realmente.